Romanos 8, do 1 a 4 e depois do 28 a 37, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora capaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu li mais um verso só para ficar mais claro. Agora, dê um salto, nós vamos a Romanos 8, a partir do 28. Que diz assim: nós sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas ditas anteriormente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os declara justos, ou os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou as aflições? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, e eu quero que você perceba que a palavra mas é que está mudando a posição do texto. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, através ou por meio daquele que nos amou. E aí Paulo fala uma frase fortíssima: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, e nem os anjos, e nem os demônios, e nem o presente, nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas formas diversas que o Senhor falou nessa noite. Dá-nos um pouco mais de beber dessa água da vida, para que nós saciemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. Pelos méritos de Jesus nós oramos. Em nome dele. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como disse a vocês, hoje é o segundo domingo que nós estamos dedicando a pregar duas mensagens que dizem respeito à celebração da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ocorrida no século XVI, em que as principais teses ou ensinos foram colocados diante da porta de uma igreja numa cidade alemã, especialmente ou especificamente no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, terça-feira que vem, 31 de outubro de 2017, fará 50 anos que começou, ou melhor, 500 anos, Rogério, dessa revolução que retornou a fé cristã aos seus primórdios, aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Se você esteve aqui domingo passado, nós pregamos uma mensagem e cujo título era 5 questões que definem uma vida. E como o Marcelo nos falou aqui dos 5 solas, os reformadores, homens como Martinho Lutero, como João Calvino, como Zwinglio e tantos outros homens, eles sustentaram sobre o risco das suas próprias vidas essas verdades cristãs, essas verdades sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre a fé, sobre a graça e sobre a glória de Deus. E esses homens o fizeram de uma forma tão impressionante que só o Espírito de Deus poderia levá-los a fazer isso, cujo resultado somos nós hoje, no século 17, 18, 19, 20 e agora 21. Ou seja, você não teria a Bíblia Sagrada como autoridade sobre a sua vida se esses homens não ensinassem que a igreja, especialmente a igreja romana, ou os papas, ou qualquer outro poder eclesiástico, tinha algum poder ou autoridade maior ou igual à Bíblia Sagrada. Eles disseram, a Bíblia Sagrada e nenhuma outra coisa é autoridade sobre a vida de um cristão. Por isso, o primeiro dos solas. Sola é um nome em latim para a expressão somente. Sola Escritura significa somente a Escritura como autoridade sobre a vida. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo num tempo hoje em que você vai precisar reconhecer isso sobre a sua vida. Passo seguinte, eles também nos ensinaram que não há vários caminhos para Deus. Não há várias possibilidades para você acessar o Deus único verdadeiro. E por que não há? Porque não há um sumo sacerdote como Jesus, perfeito, que viveu uma vida plena, que viveu uma vida absolutamente irretocável, que cumpriu toda a lei de Deus. Portanto, ele é o único que liga a um Deus santo a homens pecadores. Só Cristo. Nenhum dos homens e mulheres, nem Maria, nem os chamados santos da Idade Média, por mais pessoas boas que eles fossem, jamais eles poderiam ser um intermediário entre Deus e os homens. Por quê? A razão é muito simples, porque eles morreram.
Eles morreram e não ressuscitaram. É importante que você compreenda isso. Porque Jesus Cristo é a ligação perfeita entre Deus e os homens. Porque a Bíblia vai dizer que ao morrer, Jesus pagou a pena pelos pecados do mundo, mas a morte não pôde retê-lo. E por que é que a morte não pôde retê-lo? Porque Jesus não tinha pecados. A morte só mata você e matará a mim um dia, porque eu tenho pecados. Por que é que Jesus não permaneceu morto? Porque ele não tinha pecados. E é por isso que ele é o único caminho a Deus. Quando Deus olha para mim e para você, ele olha através de Jesus. E é por isso que homens e mulheres pecadores como eu e você, podem estar diante de um Deus santo. Não fosse isso, não seria possível. Somente a Escritura, somente Cristo é o caminho para Deus. Mas você deve estar se perguntando, mas será que não existe pessoas melhores que outras? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço um monte de coisa ruim. Será que Deus não tem que me aceitar assim? E a resposta da Bíblia é: as nossas melhores justiças e comportamentos são como trapos de imundícia diante de Deus. Você conhece você, e você sabe que você não é tão bom. Há pensamentos que passam pela sua cabeça que às vezes envergonham você. Há atitudes que você faz que você, se tiver um bom senso crítico, se envergonha. Mas não é só isso. Por que é que nós não podemos impressionar a Deus? Porque o padrão de Deus não é um ser humano bom. O padrão de Deus é a sua lei moral, os 10 mandamentos. Você quer ver uma coisa como nós já quebramos esses mandamentos só hoje? Por exemplo, o mandamento 1 dos 10 mandamentos, qual é? Vocês se lembram? Qual é? Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Você fez isso a semana inteira, inclusive hoje? Então você já pecou hoje. Segundo mandamento, não faça para ti nada na terra uma imagem que substitua a Deus. Não faça do seu trabalho algo mais importante que Deus. Não faça do seu dinheiro algo mais importante que Deus. Não faça do seu conhecimento algo mais importante que Deus. Não faça dos seus filhos nada mais importante que Deus. Não faça de nada mais algo importante que Deus. Você já obedeceu isso à risca nessa última semana, por exemplo? Percebeu que o padrão de Deus é outro? Não cobiçarás. Honra teu pai e mãe. Trate-o da melhor forma possível, porque eles são um presente de Deus para você. Você deu um beijo na sua mãe todos os dias essa semana? E você falou para ela que nunca mais você ia desobedecê-la? Mesmo você sendo uma criança de 45 anos de idade? Então, porque se você não fez, você já pecou. E eu não vou adiante porque você vai ficar vermelho e eu também. E a gente vai ver que então a gente não tem condições. Então como é que a gente é salvo? A gente é salvo só pela graça de Deus. É bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Não é porque a gente é bom, não. Esse é o terceiro pilar que a reforma protestante sustentou. Primeiro, só a Escritura é autoridade. Segundo, só Jesus é o caminho para Deus. Terceiro, não é as minhas boas obras que me faz salvo. É a graça de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas então eu não faço nada? Aí vem a Bíblia, Paulo e os apóstolos dizem, sim, você precisa crer. É pela fé. E o que é fé? Fé é você confiar na obra de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Ele viveu uma vida perfeita no lugar da tua vida imperfeita. Ele morreu uma morte injusta no lugar da sua vida que é injusta. Agora olha que coisa especial. Ele ressuscitou dos mortos porque ele não tinha pecados. Para que você que confiasse nele possa ser chamado por Deus no último dia e dissesse assim: vinde benditos do meu Pai, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é fé,
É confiança no que Ele fez e que Deus está atribuindo a mim o que Jesus fez de bom. E melhor ainda, Deus está atribuindo a Jesus, o justo, o que eu fiz de ruim. Está entendendo o que é fé e graça? Depois que a gente compreende tudo isso, aí os reformadores vão nos informar. Só tem um jeito de você viver. Você não vai viver para o seu dinheiro, você não vai viver para o seu próprio prazer, você não vai viver de modo egoísta, você vai viver para manifestar a glória de Deus em tudo que você fizer. Mas tudo mesmo, pastor? É tudo mesmo. O seu trabalho precisa manifestar a glória de Deus. A sua família, a criação de filhos, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento como cidadão, tudo precisa manifestar a glória de Deus. Ou seja, o mundo precisa enxergar em mim e você alguém que nasceu de novo, alguém que está vivendo uma nova vida, alguém que reconhece em Jesus Cristo o seu Senhor, o seu Salvador e o seu modelo, e alguém está tentando imitá-lo pela graça de Deus. É isso. A reforma protestante é trazer a relevância, de novo, o que é o centro de uma vida com Deus. Por isso que elas são chamadas de 5 solas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Agora hoje, em poucos minutos, eu quero dar o passo adiante com você. Porque você pode estar pensando assim, mas pastor, isso aconteceu há 500 anos, qual o impacto disso na minha vida hoje? Será que eu estou sendo chamado a fazer as mesmas decisões? Eu não posso me comparar a um homem no padrão espiritual de Martinho Lutero. Era um dos grandes do cristianismo. Eu sou um cidadão do século 21. Sou cristão aqui da comunidade de Atos. Ninguém me conhece. Será que eu tenho essa possibilidade? Ou você pode olhar para homens como João Calvino, um dos maiores gênios que a humanidade já concebeu, um intelecto extraordinário. E fala, imagina pastor, eu tenho dificuldade de entender o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu já fico aqui com uma dificuldade enorme. Não dá, mas espera aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Há um chamado de Deus que só você pode fazer. Há um chamado de Deus para Martinho Lutero, para Calvino, para Zwinglio, que eles já fizeram. Agora Deus chamou você, e tem muita coisa que você pode fazer. E você precisa, em primeiro lugar, responder as 5 questões que esses homens responderam. No domingo passado eu coloquei 5 questões de vida, você já sabe. Agora eu quero ir a Romanos 8, e se você puder abrir a sua Bíblia, abra, porque eu queria que você acompanhasse, isso ficasse marcado no seu coração. Isso desse a você uma segurança tão grande, que você pudesse cantar aquela música que nós cantamos aqui hoje. O seu relacionamento com Deus não vai depender de as coisas estar tudo certo para você. Não vai depender de você só ter notícias boas. Não vai depender nem dos outros. Há um poder do Evangelho gerado dentro de você, que você vai responder essas questões como Paulo respondeu. Então nós vamos ler Romanos 8, e nós vamos fazer 5 perguntas para nós. Você vai ver que a partir do verso 33, ou 31, melhor dizendo, haverá 5 perguntas. E essas perguntas, na verdade, elas são irrespondíveis. Mas elas estão diante de você. E você vai precisar se posicionar diante delas. Por exemplo, você me ouviu pregar aqui dizendo que a autoridade sobre a minha vida vem da Escritura. Por que é importante a gente reforçar isso? Porque nós estamos vivendo num mundo hoje que, por exemplo, se você é mulher, há muitas coisas reivindicando ser autoridade sobre a sua vida. Muitas coisas.
Por exemplo, tem mulheres que estão aprisionadas pela estética. E a estética não passa a ser uma bênção, passa a ser autoridade sobre a vida. Ainda se você é mulher, por exemplo, você pode estar sendo levada sem perceber a uma ideologia chamada feminismo. Porque qual mulher não acha que precisa ser melhor tratada? E você tem razão, você precisa ser melhor tratada. Aliás, a Bíblia diz isso, que você precisa ser melhor tratada. Só que você precisa ser melhor tratada à luz da palavra de Deus. Por exemplo, se você está atento aos meios de comunicação, visitará o Brasil essa semana uma mulher, uma pensadora humanista chamada Judith Butler. Alguns cristãos estão se posicionando, tentando proibir a Judith Butler de fazer uma palestra no Brasil. Eu, como pastor, acho isso um equívoco, sinceramente. Eu acho que a gente tem que deixar a Judith Butler falar. E quando ela falar, a gente mostrar a inconsistência da fala dela. E mostrar a Bíblia Sagrada como é muito melhor para mostrar à mulher o que é ser mulher. E mostrar ao homem como tratar a mulher. Mas se você não tiver atenção, isso pode começar a ser autoridade sobre a sua vida. Há muitas coisas. Então começamos com as perguntas de Paulo. Paulo diz assim: que nós diremos em relação a essas coisas que nós falamos aqui? No mundo que a gente vive, quem vai ser autoridade sobre a sua vida? Que caminhos o que você vai seguir em relação a Deus? Como você vai se relacionar com Deus? Você vai tentar convencer a Deus que você é uma boa pessoa ou vai aceitar a graça dele? Como é o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo? E se você experimentar sofrimento no mundo, como é que você vai reagir? E se as coisas não caminharem exatamente como você planejou, como é que você vai reagir? Como é que nós faremos diante dessas coisas? Paulo começa magistralmente perguntando e respondendo. Qual é a primeira pergunta? Eu não sei se nós temos na tela aqui. Se tiverem, por favor, pode colocar a primeira. Está aqui. Paulo olha para nós aqui e diz assim: se Deus, agora que Jesus Cristo fez o sacrifício e tornou Deus favorável a você, ou seja, se Deus agora é por nós e não contra nós, quem será contra nós? Aqui tem uma questão que precisa ser compreendida, porque o que Paulo está fazendo como pergunta é: se Deus agora não está mais a sua ira sobre nós, porque a obra de Jesus nos reconciliou com Ele, então quem é que pode estar contra nós? E essa primeira pergunta, ela responde uma questão de poder. Qual é o maior poder do mundo? E a gente vai ter que olhar para o mundo num momento de dificuldade, num momento que a gente estiver meio temeroso, num momento que a gente estiver com dúvida, e falar assim: qual é o poder que é por mim? É o poder de um mundo caído? É o poder da cultura sem Deus? É o poder do dinheiro? É o poder da pressão social? É o poder da ideologia de gênero? É o poder do feminino? Qual é o poder que está contra mim? Porque todos esses poderes têm que estar debaixo do maior de todos os poderes, o poder do Deus Altíssimo. Se Deus é por você, quem será contra você? Essa é a primeira pergunta. Paulo quer deixar muito claro que nós servimos a um Deus que tem todo o poder, mas perceba o que ele está dizendo aqui. Que poder é esse? Eu fui criado num ambiente, igrejas calorosas, e que me foi ensinado a buscar o poder de Deus. E eu ficava meio com dificuldades disso, porque eu não entendia o que era o poder de Deus. Mas me disseram que se eu orasse com bastante intensidade, eu teria acesso ao poder de Deus. Então eu comecei a orar com bastante intensidade.
Depois me ensinaram que não bastava orar com intensidade, eu tinha que ter o dom de língua, senão eu nunca ia ter o poder de Deus. E eu passei a fazer isso. Depois me ensinaram que eu tinha que ir para o monte, eu tinha que ir para a vigília, e eu fui tentando, mas nunca compreendi o que era esse poder de Deus. Até que mergulhei nas Escrituras e descobri Lutero, Calvino, Zwinglio, apóstolo Paulo, todos os grandes mestres da fé cristã, que me ensinaram que o poder de Deus, entre outras coisas, serve para duas coisas na minha vida. Duas. A primeira é poder do Espírito para fazer o que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? Precisa ser gerado o fruto do Espírito em mim. Eu preciso de poder para ser mais amoroso, porque é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e uma coisa bem fácil que a gente lida, que é domínio próprio. Não é verdade? Você tem dificuldade com domínio próprio? Eu espero que vocês sejam verdadeiros nessa noite aqui. Então a Bíblia está dizendo que você precisa poder do Espírito para fazer a coisa certa. Mas também eu aprendi com Paulo que o poder de Deus serve para mim também, para eu não fazer as coisas que eu não devo fazer. E tem coisas que são tão fortes na natureza humana caída, que só no poder do Espírito Santo você vai conseguir não fazer. Por exemplo, não mentir quando você está sob pressão. A natureza humana vai levar você para a mentira, porque você está sob pressão. Você vai precisar de um poder espiritual para fazer isso. Quer ver outra coisa que você precisa? Para não ser escravizado pela busca do prazer sensorial, o prazer do corpo. É fácil, por exemplo, você fazer dieta? Então é o primeiro sinal de que tem uma força contrária atuando em você. Não é isso? É fácil você se manter em humildade diante de alguém orgulhoso? Pois é, não é fácil. E você vai precisar de um poder espiritual. Então Paulo vai dizer assim: se Deus é por você, há algum poder que possa ser maior que o poder de Deus que está em você? E a resposta de Paulo é um retumbante: não. Você está sob o poder do divino, sobre o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo não só libertou você, mas colocou você numa condição de filho amado de Deus. E se você é filho amado de Deus, você faz parte da família de Deus, que é a igreja. E contra a igreja de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu a primeira pergunta de Paulo? Mas olha que incrível a segunda pergunta de Paulo, para mim e para você. Essa pergunta, se a primeira tem a ver com o poder de Deus, Paulo quer nos ensinar aqui a generosidade de Deus. Porque a pergunta é o seguinte: é como se Paulo olhasse para uma igreja que estava no meio das aflições do Império Romano, sofrendo perseguição, gente sendo morta nas arenas, gente que pregava o Evangelho e era preso. E eles começassem a ter medo e pensassem assim: será que Deus vai cumprir as suas promessas mesmo? Será que tudo aquilo que nós fomos ensinados pelos apóstolos vai ser verdade mesmo no futuro? Será que as promessas de Deus vão ser realmente cumpridas na nossa vida? Paulo olha para eles e diz assim: gente, se Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, aquilo que é mais precioso e único para Ele, vocês acham que Ele não vai nos dar o restante das promessas que Ele prometeu? Paulo faz uma comparação extraordinária aqui, porque ele usa uma coisa que já aconteceu como garantia para uma coisa que vai acontecer. Se a gente falasse assim: puxa, será que Deus vai fazer isso? Eu acho que isso é muito grande para Deus fazer. Deus teria que ser muito bondoso para fazer isso. Aí Paulo fala assim: se Deus deu o Filho dele por vocês, você acha que Ele não vai cumprir as outras promessas que Ele prometeu? Glória a Deus mesmo.
Porque quais promessas? A promessa que um dia Deus enxugará do nosso olho toda lágrima. A promessa que haverá um dia que Deus vai tirar o pecado e o sofrimento do mundo na nova criação de Deus. A promessa de que esse corpo falho, problemático, sujeito à doença, ele vai ser revestido de uma nova vida, de uma glória, em que não haverá mais envelhecimento, não vai haver mais limite de conhecimento, porque Deus será tudo em todos. Essas são promessas de Deus. Pastor, por que eu tenho que crer nisso? Ora, porque se Deus deu Jesus para a gente, como é que Ele não vai dar essas outras coisas? Amém, gente? Isso está fazendo a sua fé ficar mais firme? Mas tem mais, olha a terceira pergunta de Paulo. Versos 31, 32 e 33. Paulo agora se torna atrevido. E faz uma pergunta atrevida. E ele diz assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Essa pergunta de fato é atrevida, porque os cristãos em Roma, e a carta que Paulo escreve aos romanos, eles estavam sendo acusados de uma série de coisas. Eles estavam sendo acusados de não adorar ao imperador romano. Eles estavam sendo acusados de não ser cidadãos plenos no Império Romano, porque eles não declaravam César o Senhor, mas Cristo é o Senhor. Eles estavam sendo acusados de uma série de coisas, inclusive com mentiras. E Paulo vai dizer assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? E a resposta deles é: foi Deus quem tornou eles justos. O padrão e o benefício e o perdão é de Deus. É algo que você precisa internalizar na sua vida. Eu tenho caminhado às vezes aconselhando pessoas, escrevendo e pregando, e às vezes eu sinto que alguns cristãos, eles ainda não têm a segurança de que são perdoados por Deus. Pessoas que, embora sejam evangélicos, às vezes se comportam quase como os romanos católicos, no sentido de fazer assim: será que eu preciso me ajoelhar numa escada para ser aceito por Deus, para Deus perdoar os meus pecados? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer aquilo para ser aceito, para minha culpa não se estabelecer entre mim e Deus? Paulo vai dizer: ei, não foram homens, não foram governos, não foram qualquer coisa na criação que perdoou você. Você é perdoado pelo Deus Altíssimo, que conhece você, conhece quem você é, o que você vai fazer. Ainda assim o amor dele se derramou sobre você por causa de Cristo Jesus. Você é perdoado pelo Senhor. Pastor, então quer dizer que a minha culpa foi perdoada? Sim. Mas aquilo que eu fiz há 10 anos atrás foi perdoado em nome de Jesus. Olha para frente, siga adiante. Pastor, então quer dizer que eu não preciso ficar lembrando daquilo, não? Daquele problema que eu tive, que eu roubei o lanche do meu amiguinho no 3º ano primário. Não esquece isso aí, meu irmão. Não, mas a minha mãe me tratou de uma forma diferente. Eram 3 filhas e eu era uma. Eu fui tratado e nunca mais a minha vida me deu certo, porque eu me sinto que eu não fui perdoada por ela. Meu irmão, esquece isso. Deus perdoou você. Paulo continua as suas perguntas irrespondíveis e diz assim: ok, tem gente que está tentando condenar você, ou melhor, acusar você, e você já sabe que só Deus pode fazer isso. Mas e quanto à condenação? E a pergunta dele é: quem nos condenará? E Paulo usa aqui uma linguagem absolutamente jurídica para fazer a gente entender. É como se a gente está num tribunal e tem muitos acusadores, e os acusadores estão certos, porque o que eles estão dizendo que a gente fez mesmo. Quer a prova disso? A gente é egoísta ou não é? Entre os outros em você, qual é a sua tendência? A escolher quem? Você. A gente faz juízos equivocados do mundo e das pessoas ou não faz? Não teve pessoa que você achou que era ruim demais e depois tornou-se o melhor amigo seu?
Ou não tem os melhores amigos que você xingou a mãe, o pai, brigou com todo mundo, porque era a melhor pessoa da sua vida, depois de 3 meses você descobriu que era quase um demônio na sua vida? Então as acusações contra a gente estavam certas. Mas aí o Paulo vai dizer assim: quem é que vai condenar vocês, se foi o próprio Deus que absolveu vocês? E por que é que Deus absolveu vocês? Paulo continua a sua pergunta, e a 5ª pergunta, ele nos leva a um caminho de que, se você foi declarado não culpado, se Deus tornou você justo, se Deus apagou a sua dívida, e se foi Ele que fez a maior autoridade do universo, agora só tem uma pergunta a fazer: quem ou o que na criação e no cosmos pode nos separar do amor de Deus? O que é que pode nos separar desse amor? E Paulo indica onde está o amor de Deus. O amor de Deus revelado em quem, gente? Em Cristo Jesus. Paulo localiza esse amor. Agora, amor de Deus em Cristo Jesus não é uma palavra abstrata na Bíblia. O que é o amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a primeira das perguntas que nós respondemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o amor de Cristo que está sobre você. Há um Deus que estava contra você por causa do seu pecado, e agora está ao seu favor por causa da obra de Cristo. Quem será contra nós se Deus agora está a nosso favor? Eu queria que você internalizasse isso no seu coração. Se pudesse, levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor, que segurança é essa? Quem pode estar contra mim? Se Deus, por causa de Jesus Cristo, está ao meu favor. Reflita sobre isso, que bênção. Isso é amor de Cristo, isso é que a Bíblia vai chamar de estar em Cristo Jesus. A segunda pergunta que nós vimos aqui, e a terceira e a quarta, vão dando-nos a ideia. O que é estar em Cristo Jesus? É desfrutar da generosidade de um Deus que deu tanta certeza para a gente que vai cumprir as suas promessas, que a prova é que Ele nos deu Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos. Isso é estar em Cristo Jesus. O texto vai dizendo assim: e quem então vai culpar vocês? Aí você vai lembrar que estar em Cristo Jesus é estar inculpável diante dos homens e de Deus, porque Deus já declarou você justo por causa do que Cristo fez. Isso é estar em Cristo Jesus. Quem vos condenará? E Paulo diz: olha, quem está em Cristo Jesus já saiu dessa sentença, porque teve uma sentença lá na cruz: está consumado, está pago. Pai, na minha mão, na tua mão eu entrego o meu espírito. A dívida do Paulo, da Ana, do Manô, do Tony, da Gislene, da orquestra, de todos os nascidos de novo, está paga, não tem mais nada contra eles por causa da obra da cruz. Aí Paulo vai dizer: agora que você sabe de tudo isso, o que é que pode separar você desse amor? E Paulo vai perguntando algumas coisas e ele mesmo vai respondendo. Porque ele começa uma lista, eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, Romanos 8. E ele vai falando coisas que são quase que contrárias uma à outra. Então ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E a primeira pergunta é: será ou serão as tribulações da vida? O que é tribulação? Tribulação é tudo que tira você do seu conforto. É tudo que gera estresse. Tribulação é tudo aquilo que deixa você ansioso. E Paulo vai dizer assim: diante desse amor que foi revelado, diante dessa culpa que foi pago, dessa condenação que foi retirada, diante de tanta beleza, generosidade e amor, é isso, essas coisas pequenas que vão separar você do amor de Cristo?
E ele continua argumentando e dizendo aqui: se não são as tribulações, será a angústia do dia a dia? Será aquela percepção de que você não controla todas as coisas? E que você às vezes é fraco em relação a algumas coisas? Paulo vai dizer: você não está se lembrando que há um Deus soberano que prometeu Jesus e prometeu nas suas outras promessas que Ele jamais abandonaria você? Você não está lembrando disso? Paulo continua: será a tribulação? Será a angústia? E ele coloca uma terceira coisa: será a perseguição? Isso tem muito a ver com a nossa caminhada no dia a dia. Quantos de nós estão dizendo assim: pastor, eu estou abandonando coisas importantes da minha vida porque eu estou sendo perseguido. Não vou ser mais aquilo que Deus me chamou para ser no meu trabalho, porque tem um chefe filisteu, endiabrado, e eu estou sendo perseguido, eu vou desistir. Pastor, eu assumi um ministério na igreja, estava indo bem, as coisas estavam indo legais, mas tem um irmãozinho que está me perseguindo. Então eu estou achando, olha, estou entregando aqui as minhas credenciais, e Paulo vai dizer: isso aí vai te separar do amor de Cristo Jesus? Você tem certeza que você está falando? Paulo continua desafiando a cada um de nós. Ele vai dizer assim: será a fome que vai separar vocês de Deus? E por fome aqui, Paulo não está falando uma quentinha apenas. Paulo está falando um modo de sobrevivência. Será um desemprego? Será um medo de não conseguir criar os seus filhos? Mas você não está se lembrando que Deus soberano prometeu cuidar de você? Cuide de Deus, está com você. Se você está em Cristo Jesus, o amor de Deus está cobrindo você. E Deus vai usar todas as coisas, inclusive más, para transformar em bem, porque Ele prometeu cuidar de você. Amém, gente? Paulo continua seguindo, dizendo: se não é a fome, será a nudez? Claro que Paulo não está falando da nudez como a gente conhece hoje. Ele está falando daquilo que Jesus está falando, que tem um modo de vida do pagão e do filho de Deus. O pagão tem um estilo de vida que ele fica: o que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que vai ser dos meus filhos amanhã? O que vai ser da previdência amanhã? Isso é um jeito pagão de viver. O que será do governo amanhã? E se mudar o governo, não é o meu predileto, é o outro, o que vai acontecer? Aí o Paulo vai dizer assim: você está confiando nessas coisas, no medo de amanhã? Você está em Cristo Jesus, o amor de Deus está cobrindo você. Você foi pago um alto preço por você. As minhas promessas, se eu já te dei, Jesus, imagina se eu não vou cuidar do seu vestir. Se eu cuido dos passarinhos, dos pardais, se eu cuido do lírio dos campos, eu não vou cuidar de você. Se você está no meu filho, o meu amor está derramado sobre você. Paulo parece que ainda não se conforma, ele continua: será então o perigo ou a espada? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está vivendo num mundo em que fazer um culto como esse aqui era o suficiente para ser todo mundo declarado aqui num tribunal romano contra um imperador com possível pena de morte. Porque cultos no Império Romano só poderiam ser feitos em honra ao imperador romano e não a Cristo. Quando alguém declarava assim: Cristo é o Senhor da minha vida, você se considerava automaticamente alguém em perseguição. Aí Paulo olha para esses irmãos e fala assim: olha, Deus está construindo em você um novo homem, uma nova mulher, deu uma nova comunidade à igreja, vai dar um novo corpo, vai dar eternidade, vai dar sua glória para você, e você está se preocupando apenas em ser preso? Era quase como Paulo olhasse a credencial dele e falou assim: olha, você acha que está sofrendo? Aliás, nós achamos que sempre estamos sofrendo mais que os outros, é verdade ou não é? Se eu perguntar para você assim, quem é a pessoa que mais sofre nesse mundo? Você vai, depois de alguns minutos de conversa, provavelmente sou eu, pastor, eu sofro. Olha, os outros sofrem, mas eu sofro demais da conta. A gente tem essa percepção.
Tem uma história até antiga que o pastor Juvenal conhece, que tinha um irmãozinho nosso aqui na região, que ele sofria bastante. E um dia o pastor perguntou assim: olha só, aqui Jesus sofreu demais, gente. E ele foi para a cruz e foi citando todas as dores de Jesus. O irmãozinho levou: ô, irmão, tem alguém que sofreu mais que Jesus? Eu. E todo mundo olhou para mim: como assim o senhor? Pois é, Jesus viveu 33 anos sofrendo, eu estou com 64 e continuo sofrendo. Isso é uma percepção, a gente acha que de fato sofre. Mas Paulo fala assim: vocês acham que estou sofrendo? Eu sofri açoite, eu sofri problemas no mar, eu quase morri com os tubarões, eu fui perseguido por irmãos e por inimigos, eu fui preso várias vezes. Vocês acham que estou sofrendo? Se eu considerei todos esses sofrimentos nada em relação às promessas de Deus, é isso que vai separar vocês de Cristo Jesus? Vocês não sabem que foram comprados por um grande preço e que o amor de Deus foi derramado sobre vocês? A mão de Deus está sobre vocês. Eu não tenho tempo aqui, que já estou terminando a mensagem, mas Paulo vai citar o Salmo 44 dizendo assim: por amor de ti, nós fomos dados à morte todos os dias, nós fomos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Aí Paulo, no verso seguinte, vai usar uma palavrinha que é a palavra mas. Mas quer dizer que as coisas estão indo numa direção e que agora elas começaram a ir na outra direção. Uma pessoa estava indo para Osasco, mas agora ela está indo para São Paulo. Paulo vai falando desse sofrimento, desses problemas, e no verso seguinte ele diz: mas em todas essas coisas que estão angustiando vocês, atribulando vocês, todas essas coisas vocês são mais que vencedores. Essa não é uma palavra qualquer de Paulo. Paulo não está usando um recurso da linguagem aqui, não. Paulo está falando de uma coisa bem literal. O que Paulo está dizendo é que os que estão em Deus, no amor de Cristo Jesus, é impossível não vencer. A palavra é forte, mas é isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É impossível perder essa guerra. Por isso que ele chama de mais do que vencedores. E se não bastasse, ele dizer assim: tem alguém acusando vocês? Deus já perdoou vocês, não tem dívida a ser cobrada. Vocês estão sendo condenados por alguém? Cristo já absolveu vocês pela obra deles. Então, vocês não são vencedores apenas no plano humano. Vocês são vencedores no plano humano porque eu vou cuidar de vocês, mas vocês são mais vencedores porque nem a morte vai poder pôr um fim na vida de vocês. Isso é evangelho de Jesus. Isso é esperança viva. E Paulo continua então falando aqui em palavras quase que paradoxais. Ele fala assim: olha, depois que eu estou falando com vocês e o que eu vivi, ele fala assim: eu me convenci de uma coisa. E qual coisa? Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida. Eu não sei se você já parou para meditar nesse texto bíblico, mas é muito fácil a gente entender quando a morte quer nos separar de Cristo. Mas e quando é a vida que quer nos separar de Cristo? Meus amados, às vezes Deus nos dá bênçãos tão maravilhosas, que são as próprias bênçãos que começam a nos separar de Cristo. Às vezes a nossa vida melhora tanto e se torna boa, que a boa vida começa a nos separar de Cristo. Não é só a morte, é a vida. E ele continua dizendo aqui: nem a morte, nem a vida, mas o que mais? Nós temos o apoio bíblico ali? Temos. Aí ele vai dizer assim: nem anjos, nem demônios. Como os demônios querem separar a gente do amor de Cristo, a gente sabe. Mas como é que anjos podem fazer isso? Paulo está dando um exemplo que até as boas coisas da criação, se colocadas no lugar de Deus, se tornam um ídolo falso. Pastor, Deus me abençoou tanto, eu estou tão feliz,
que agora não dá nem tempo mais de eu servir a Deus em algum ministério, porque está tão bom a coisa, pastor. Comprei uma casa, um carro, entrei na faculdade, passei num concurso, está tudo tão legal, que eu acho que é essa bênção de Deus para mim. Pois é, tem coisa te separando de Deus que é boa. Paulo diz, nem o presente, nem o futuro. Como é que o presente separa a gente de Deus? Porque o presente, a gente pode estar tão ligado no presente, que a gente esquece das promessas de Deus que são muito maiores e mais importantes no futuro. Eu tenho impressão minha pastoral, que se Deus falasse assim para a gente, olha, você tem uma chance de me pedir uma coisa, o que você me pedir eu vou te dar, nesse mundo material que você está vivendo, só que você não vai viver a eternidade comigo. Eu tenho a impressão que muita gente ia ficar pensando antes de responder. Pastor, eu quero tanto isso, eu quero tanto essa pessoa para ser o meu esposo, eu quero tanto esse negócio, eu quero tanto esse conhecimento. Quando você começa a falar que você quer tanto uma coisa, essa coisa já está se tornando um falso ídolo na sua vida, e já está começando a roubar o lugar de Deus. Portanto, o presente já está separando você de Jesus Cristo, como o futuro pode. E Paulo vai dizendo assim, olha, nem altura, nem profundidade, ele está falando, o mundo físico, nem qualquer outra coisa na criação. Dá a impressão que Paulo estava sendo perguntado assim, Paulo, se nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, se nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, se nada pode nos separar desse amor em Cristo Jesus que você ensinou, será que tem alguma coisa na criação de Deus, alguma coisa no cosmos que pode nos separar do amor de Deus? E Paulo responde, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu caminho para terminar essa mensagem dizendo a você o seguinte, você tem essa certeza que Paulo está dizendo de que você é abraçado pelo amor de Deus e está em Cristo Jesus? Então você, diante da pergunta, se Deus é por você, por que é que você está com medo dessas coisas que está deixando você paralisado? Deus está chamando você hoje para se movimentar. Deus é por você, você precisa lembrar disso. E se Deus é por você, quem será contra você? Você precisa se lembrar também da generosidade de Deus. Você pode olhar para mim e dizer assim, pastor, mas o que eu estou precisando é tão grande, tão impossível, que eu não sei se Deus pode me dar. Aí vem a palavra de Deus e diz assim para você, se Deus deu o seu filho para você, você acha que tem alguma coisa grande para Deus? Parece aquela palavra que, quando o anjo fala com Maria e diz assim, para você é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Tudo é possível. Deus pode estar restaurando coisas na sua vida que você acha impossível. Deus pode estar consertando coisas que estavam quebradas e você acha impossível elas se tornarem de novo uma coisa boa. Sabe por quê? Porque Deus está a teu favor por causa de Jesus Cristo. Paulo está levando a você considerar e dizer assim, o sofrimento que você está passando hoje, a perda que você teve, a decepção que você teve, a incompreensão de alguém, o problema que você está vivendo no plano político, brasileiro, o desemprego, a violência no país, isso é capaz de separar vocês do amor de Cristo Jesus? Porque se for capaz, vocês não entenderam o que é o evangelho da graça de Deus. E o que é o evangelho da graça de Deus? É a boa notícia de que o que Jesus fez na sua vida, morte e ressurreição, livrou você da culpa, livrou você do inferno, livrou você de você mesmo, livrou você das condenações de Deus e das pessoas, e você agora está assentado, posicionado,
nas regiões e lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer? O amor de Deus tomou parte total da sua vida, que agora nem a morte, nem a profundidade, nem qualquer coisa da criação, nem o medo, nem as crises, nem o desemprego, nada vai separar você do amor de Cristo Jesus, porque você foi acolhido pelo abraço de Deus, e quem está em Deus é nova criatura. Tudo se fez novo, há uma vida nova, há uma família nova, há uma criação nova para viver, e mais, Deus vai restaurar o nosso corpo, ressuscitá-lo e dar-nos uma vida que a gente não tem a menor ideia ainda. A Bíblia usa termos assim: é como ruas de ouro e de cristal, é como muros de pedras preciosas. Por quê? Porque a coisa que a gente concebe de mais valioso na vida são essas coisas. Mas Paulo vai dizer assim: o que Deus prometeu para vocês como promessas, o olho não viu, o ouvido jamais ouviu, o coração humano jamais perscrutou aquilo que Deus tem preparado para os seus. Você se sente amado por Deus? Você se sente em Cristo Jesus? Então é hora de você se posicionar em relação a Ele agora. Há uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia? Deus não está mais contra você. Deus está ao teu favor por causa do que Cristo fez. E o que eu devo fazer agora, pastor? Eu devo crer em Jesus, pedir que o Espírito Santo dele habite na minha vida, para eu ter o poder para fazer o que eu preciso, e o poder para evitar o que eu não preciso. Esse é o poder de Deus que está disponível hoje à noite, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a respeito disso? Feche os teus olhos enquanto oramos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós estamos diante dessas questões que colocam em evidência a fragilidade humana e a bondade, beleza e o poder do Deus Todo-Poderoso. Pode ser que no meio das tribulações da nossa vida, nós estejamos enfrentando poderes e coisas tão fortes, inimigos tão poderosos, que a gente precisa ser lembrado pela tua palavra hoje. Deus está por você. Quem será contra você? Pai, talvez outros estão com medo das tuas promessas não serem cumpridas nas suas vidas. Pessoas que ao te seguir, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Pessoas que te seguem há anos, mas estão num momento de fraqueza espiritual. Estão com problemas na sua saúde, nos seus negócios, nas suas famílias. E eles estão se perguntando assim: será que Deus cumprirá as tuas promessas na minha vida? E a tua palavra vem e nos diz: Ele já deu Jesus Cristo a coisa mais preciosa. Você acha que Ele não é capaz de fazer isso que Ele prometeu para você? Pai, renova esse ânimo no coração. Levanta pessoas do meio da culpa, do meio dos pecados, pessoas que estão se sentindo agora, Senhor, culpadas por atos, por palavras, por pensamentos, e que se vêm diante de um Deus santo e dizem assim: será que Deus pode me aceitar diante do que eu fiz, do que eu sou? Que o teu Espírito Santo coloque essa certeza, que todo coração arrependido e contrito, o Senhor jamais os abandona e nos manda para fora. Que essa benignidade, que esse perdão, que esse poder, que essa generosidade, que a obra de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, seja tão real para a gente, que ao gente sair para a vida agora, Senhor, durante essa semana, a gente se lembre: Deus está ao meu favor por causa do que Jesus Cristo fez. E se Deus é por mim, quem será contra mim? É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus.